Gabigol vai ter que ralar dobrado nessa temporada de 2024 para que ele consiga, de fato, renovar seu contrato com o Flamengo, que termina em 2024, mais ou menos ali nas bases que ele pretende. E são bases bem relevantes e significativas do ponto de vista financeiro, né? Não vou entrar no detalhe, mas saiu aí, todo mundo sabe mais ou menos o que o Gabigol está pedindo, aumento de salário, que ele também negocia as luvas como se fosse uma recompra, um monte de coisa aí que a torcida não ficou muito satisfeita e principalmente pela péssima temporada que ele teve em 2023. Soma-se aí um agravante muito importante, que ele saiu dando várias declarações aí, juras de amor ao Corinthians, que queria jogar no Corinthians, que isso, aquilo, outro, flertando com o Corinthians enquanto tem contrato com o Flamengo. E é óbvio que, de novo, somado ao mau desempenho, péssimo desempenho em 2023, as condições exorbitantes que colocou na sua renovação, mais esse flash com o Corinthians, somado a isso, ele perdeu muito do seu crédito, do seu capital de ídolo junto à torcida. É comum, né, não é estranho que vários torcedores estejam muito chateados com o Gabigol, ou pelo menos muito desgastada aquela relação de ídolo que ele tem com a torcida do Flamengo. E aí, depois que foi visto que o Corinthians não tem bala na agulha, essa é a verdade, não que não seja um clube importante, mas não tem bala na agulha para arcar com o Gabigol, eu não digo nem o Flamengo vender o Gabigol, isso é uma outra conversa, o Corinthians também não tem bala na agulha para isso, mas ainda que o Flamengo doasse o Gabigol para o Corinthians não teria condições de arcar com salários, luvas e um monte de outras coisas que hoje, né, com bônus, outras coisas que hoje o Flamengo paga, o Flamengo assume, certamente o Corinthians não tinha condições de arcar esses mesmos valores com o Gabigol. A gente pode até falar que tem, mas se você vai lá, vai ver que atrasa um salário, 3 meses de salário, né? Entre outros tantos compromissos que o Corinthians atrasa, né? É uma realidade corintiana as dívidas que eles têm. Então o Gabigol, depois que viu que a situação não era bem essa, né? Veio o seu empresário, rebateu as declarações do Corinthians, dizendo que nunca houve negociação entre o Corinthians e o Gabigol, que isso nunca aconteceu, que agradece a posição do Corinthians, mas que nunca abriram negociação com o Corinthians. O Gabigol se representando mais cedo nos treinamentos, né, passando vários vídeos aí, treinando na praia, treinando no ninho, fininho, fazendo aquele marketing pessoal para conseguir um engajamento com a torcida do Flamengo. Só que eu acredito que vai ser necessário muito mais do que vídeo, do que treinamento chegando mais cedo no ninho do urubu, fazendo treinamento na praia, com preparador físico pessoal, né, um personal trainer ali para ele iniciar a temporada. Eu acho que vai ser necessário muito mais do que isso, porque primeiro que tem um desgaste muito grande da torcida em relação ao Gabigol, embora eu sempre diga que o Gabigol é um ídolo histórico, mas ídolo histórico por ídolo histórico, o Zico se aposentou e o Flamengo sobreviveu a isso. Então como é que não vai sobreviver a eventual saída de um Gabigol? O Gabigol já percebeu isso. Eu acho que já tem gente ali meio que assessorando para que ele, sabe, caia na realidade e volte a treinar. E principalmente é preciso entender se o Gabigol nessa temporada de 2024 ele vai ter foco, porque em 2023 uma das coisas que contribuíram, na minha opinião, para a baixa performance dele foi a perda do foco, já que ele dividiu aí a sua atenção com essa carreira aí de trapper, Lil Gabi, essas coisas aí que todo mundo já sabe, que na minha opinião atrapalhou e muito ele. Então, o Gabigol, caso queira renovar de fato, ele vai ter que desempenhar muito, ele vai ter que mostrar que é aquele Gabigol de anos anteriores, né, já que ele foi sempre um ótimo jogador, mesmo em 2022, ele contribuiu muito com o Flamengo e foi protagonista. O Pedro fez muitos gols, principalmente em Libertadores, muito com passes do Gabigol. Muita gente diz, inclusive, que ele colocou o Pedro na Copa. Então o Gabigol vai precisar desempenhar muito, talvez o seu melhor ano, para convencer a diretoria e a torcida de que realmente vale o esforço renovar, se não nas bases que ele coloca, porque o jogador sempre coloca nas negociações um pedido aqui para chegar ao meio termo, pelo menos nesse meio termo aí, que pode chegar a um denominador comum entre Flamengo e o staff do jogador. Mas, de novo,
Para isso, ele vai ter que mostrar muito mais do que videozinho no Instagram, nas suas redes sociais de treino, e também muito mais do que declarações de empresário rebatendo o Corinthians, dizendo que não abriu negociações, ou do próprio Gabigol, em podcast de grande relevância e audiência, deu declarações que deixaram o flamenguista muito chateado, né, fazendo elogios ao Corinthians e não diretamente desmerecendo a torcida do Flamengo, mas de certa forma, quando você elogia especificamente uma torcida por certas características, você desmerece a torcida que você defende, o clube que você defende. Então isso daí não ficou muito bem digerido pela torcida do Flamengo, e é mais uma coisa que ele vai ter que, vamos dizer assim, sobressair para que a torcida deixe isso em segundo plano. Não vai ser um ano fácil, como eu disse, vai ter que fazer muito mais do que vídeo nas suas redes sociais e declaração rebatendo o Corinthians. Vai ter que jogar muita bola, como dizem por aí, vai ter que ralar dobrado. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscrevam. E claro, peço sua ajuda para deixar o like, para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. Comente aqui sobre o conteúdo, se você gostou, não gostou, concorda, não concorda. Interaja, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.